Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. Alegria estar voltando aqui com vocês para as nossas lives. Primeira live, segunda, né? Depois das aulas, né? Aqui está o nosso Guilherme. Meu caro Guilherme, como está? Tudo bem? Querido Fernando, meus amigos de Araraquara, enfim, de todo lugar, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu Nós peço, também, Guilherme. peço de antemão desculpas, porque a vontade era tão grande de conversar com vocês que a parte técnica está precária. Espero que nós não tenhamos muitos problemas com a transmissão, mas eu estou aqui na zona rural, mas enfim, uma satisfação. Nós vamos tentando, mesmo que caia um pouquinho, a gente vai tentando. É Muito como bom. aquela webinar que nós fizemos com o seu amigo que estava lá no Líbano também, e a força caía às vezes, né? Mas, Guilherme, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa enorme e longínqua amizade, longeva amizade, mas eu queria, em primeiro lugar, me solidarizar, aqueles que me acompanham, ao povo libanês, por tudo que está passando, e de maneira muito especial por essa última tragédia, né? Ele já vinha num rol de tragédias, né, recentes, mas essa última realmente comoveu o mundo todo. E o Líbano, mais uma vez, através das suas tragédias, o Líbano acaba nos ensinando muito, né? Porque hoje está todo mundo procurando ver o que fazer com essa, como chama mesmo que originou a explosão? O O nitrato de amônio. nitrato de amônio, é isso. Então, até no Brasil, o mundo todo está repensando agora os depósitos de nitrato, né? Então, o Líbano, mais uma vez, teve que nos ensinar. Eu tenho enorme admiração pelo povo libanês. Na minha juventude, eu convivi muito com os libaneses aqui de Araraquara, especialmente a família do meu amigo Saba José Harbi, família Harbi, né? Eu convivi muito em São Paulo com eles. Eu só não fui ao Líbano, infelizmente, que não deu tempo da gente ir ao Líbano, mas eu convivi muito com eles. E sempre tive muita admiração pelo Líbano. E, e depois, Guilherme, você me convidou para aquela webinar sobre Dom Pedro II e o Líbano, e eu me interessei muito, porque eu tenho estudado muito sobre a vida de Dom Pedro II, que hoje eu sou convencido que foi o maior homem público da história do Brasil, né? Eu acho que foi o homem que mais amou o Brasil, assim, do ponto de vista coletivo, claro, né? Todos nós amamos muito o Brasil, né? Mas ele, na posição dele, realmente ele tem coisas admiráveis. E ele fez uma viagem para o Líbano e, graças a essa viagem, os libaneses se encantaram, vieram para cá. Coisas assim que eu queria que você nos explicasse. Então, vamos dividir. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o Líbano, essa história de Dom Pedro II, Líbano, Brasil. O tema que você escolheu foi Destinos Cruzados, achei lindo. E a gente falar um pouco tudo sobre isso. Depois vamos à questão das tragédias e, para o final, o que o futuro espera do Líbano e para nós todos, porque o Líbano tem uma posição extremamente estratégica no mundo e também para o Brasil. Então, obrigado por ter aceito o nosso convite tão rapidamente. Sei que a sua agenda está maluca, né? Porque está todo mundo te procurando para falar um pouco sobre isso. O governo brasileiro já está querendo também fazer uma ajuda mais oficial, né? Então, você vai falar sobre isso também. Então, muito boa tarde, muito obrigado por ter aceito. E conta um pouco para nós por que você escolheu esse título Líbano e Brasil, Destinos Cruzados. Mais uma vez, um prazer incomensurável. Agradeço ao meu querido e antigo amigo Fernando, ao professor Fernando Passos, e a oportunidade de falar para os seus alunos e falar para todos.
o Líbano é um país único. É uma terra que remonta a 6.000 anos, começou com os fenícios, mas só existe como país há menos de 100 anos. Durante a história, depois de várias invasões dos bizantinos, do Império Romano, e que se pode ver em todo lugar nessa região, por ser encruzilhada entre o Ocidente e o Oriente, os caminhos do comércio e o caminho das aventuras desde a Antiguidade, o Líbano caiu sob o domínio do Império Otomano, situação que terminou ao final da Primeira Guerra Mundial, quando passou a ser protetorado francês. E poucos anos depois veio a sua independência. Vamos voltar um pouco ao nosso segundo imperador, cientista e intelectual e estudioso em todas as matérias, que fez por conta própria, pagando do seu próprio bolso, uma viagem à Terra Santa. Então vamos entender a Terra Santa na época Jordânia, o que é o Líbano hoje e o que é a Síria hoje. E visitou vários lugares. Os relatos dão conta, e aqui nós não estamos falando como historiador, mas que de alguma forma ele passou uma mensagem que o Brasil era um país jovem e que precisava ser construído. E disse ao povo libanês, digo, então se vocês me ouvem, eu dizia que ele convidou esse povo ao Brasil tentar a sua sorte, uma vez que ali havia uma série de problemas, inclusive problema de fome. Então, nesse período, ainda no final do século XIX, se iniciou uma emigração com destino ao Brasil de libaneses, que perduraria por todos esses mais de 150 anos. Ela foi praticamente ininterrupta, porque acompanhou os fatos primos, para que viessem também. E assim das diferentes comunidades e religiões ao longo dos anos. Começaram primeiro com os cristãos ortodoxos, mesmo os católicos. Mais tarde o Líbano teve seu período de ouro, iniciou a guerra civil, nós vimos mais libaneses islâmicos vindo para o Brasil, e hoje nós encontramos libaneses brasileiros, e o libanês tem essa característica, ele se apega muito ao país de destino, tanto de longa data, quanto recém-chegados, então com níveis de aculturação muito diferentes entre si, o que traz uma diversidade muito grande. A consequência disso é que, segundo as estimativas, libaneses correspondem a mais ou menos 5% da população. Então, cerca de 10 milhões de pessoas, um pouco mais, um pouco menos, que fazem parte desse DNA do Brasil. Então, por essa razão, a nossa conversa, aqui no nossa ideia mútua, tem essa ideia de destinos cruzados, porque são hoje nações fraternas e univitelinas, que está implantado numa nação. Você disse aquela porcentagem diversificada.
Sim. aquela porcentagem que você falou caiu, travou. 5% da população brasileira tem origem libanesa hoje? Na ordem de 10 milhões de pessoas no Brasil inteiro. De diferentes gerações, é lógico. Ah, tá. 10 milhões hoje, é verdade. No Líbano, o Líbano mesmo, lá no Líbano tem 4 milhões e meio de libaneses, né? E o Então, Brasil tem 10 milhões de libaneses aqui. a grosso modo, nós podemos dizer que o Brasil tem o dobro da população libanesa no Líbano e a metade de todos os libaneses espalhados pelo mundo. O que é uma situação muito interessante. Ah, isso tudo, enquanto sei. E tudo Diga, isso voltou, né? começou realmente com tudo isso começou realmente com essa viagem de Dom Pedro II, né? Sim, está, faz parte da história. Logo depois da live que nós assistimos com o professor Katla, lá do Líbano, os principais jornais do Líbano homenagearam aí os anos desde que o imperador brasileiro foi ao Líbano de forma tão despojada, de forma tão simpática e aberta. Era um homem que falava árabe, imagine você, e falava todas as línguas da região, um estudioso admirável. E o Guilherme, na política aqui no Brasil, nós tivemos como um descendente direto do Líbano o presidente Foi. Michel Temer, né? Na presidência da Tem uma história, República. É? tem uma história interessante, sim. O presidente Michel Temer é filho de libaneses e nós fazíamos sempre missões oficiais ali. Não sei o que se perdeu, mas cooperação comercial e institucional. E mais ou menos, eu acho que foi 2011, ele foi para, quando chegou a fragata da Marinha Brasileira para compor as tropas das Nações Unidas de manutenção da paz que estão estacionadas no Líbano e foram noticiadas essa semana. E ele era vice-presidente da República. Batizada uma avenida com o nome vice-presidente Michel Temer. Ah, foi batizado Michel Temer. E foi nesse porto, a fragata estava ali Uma... no porto onde houve a explosão agora? Isso. E no momento estava em alto mar, mas estava ancorada ali a maior parte do Ah, tempo. tá. E você estava presente? Mas só da visita do Michel Temer, sim. Mas o interessante é que ele fez essa visita. Ele se tornou presidente da República. E foi noticiado no mesmo dia no Líbano que a população daquela cidade chegou na placa vice-presidente Michel Temer e pichou o vice e deixou só presidente Michel Temer e se seguiu uma festa muito grande. Ou seja, os libaneses têm um afeto pelo brasileiro que é difícil de explicar, pelo brasileiro ligado ao Líbano, se bem que ele não faz diferença, né? Como nós também não fazemos e repetimos sempre. Né? Para nós, ser libanês virou uma questão de Estado. Então, que é quem acredita no trabalho duro, na superação, valores de família. Diga, Fernando. Esse é o espírito do libanês, né? Você é o secretário-geral da Câmara de Comércio Brasil-Líbano, né? Vocês têm dados já significativos da importância dos libaneses para a economia brasileira?
É fenomenal. Com 5% de participação na população brasileira, pudéssemos, coisa que não é possível, contar participação no PIB, a participação de expoentes em diferentes áreas da ciência, da economia, da medicina, qualquer que você quiser dizer, é muito maior do que propriamente o número de libaneses que tem aqui. É uma característica do libanês porque se apega muito ao valor da educação e do trabalho com afinco, de ter sucesso na vida e se destacar. Só um detalhe, houve épocas em que a composição do Congresso Nacional de libaneses e descendentes os libaneses mesmo na vida pública. Quantos por cento, Guilherme? Está caindo muito. É lógico que esse número varia, mas num determinado momento chegou a ter 10% do Congresso Nacional, ou seja, o dobro da participação do libanês na eleição. Ô, Guilherme, eu vi que o Líbano não produz muita coisa, né? Ele compra produtos estrangeiros. Qual é o comércio entre Brasil e Líbano? Bom, o que nós sempre repetimos, é um comércio que aumenta sempre, mas vamos levar em consideração que existe uma assimetria entre essas duas. O Brasil é um país gigante, o Líbano é um país de dimensões mínimas e de uma economia pequena. Inclusive, para preferencial de comércio com a União Europeia. Ou seja, é bastante fácil para o Líbano comprar os seus produtos na União Europeia com impostos reduzidos. Mesmo assim, o comércio com o Brasil aumenta ano a ano. Eu não tenho seguido, para ser franco, mas deve estar em algo em torno de 350 milhões de dólares. Portanto, é saudável nesse sentido, porém é muito estreito em sua pauta, ou seja, são poucos os produtos que são comerciados entre Brasil e Líbano. O Líbano porque tem pouco a oferecer, embora o tenha, e o Brasil por essas questões que eu já disse. Então, principalmente alimentos, proteína animal, carne, prepondera na pauta comercial que nós temos hoje. É interessante mencionar que o Líbano está em processo de admissão como país associado do Mercosul, o que vai facilitar bastante as trocas comerciais. Só que como Câmara de Comércio e como objetivo a longo prazo, nós enxergamos há algum tempo que a riqueza da cooperação com o Líbano transcende o território do próprio Líbano. Como nós temos 20 milhões, digamos, de libaneses espalhados por todo o mundo, no Canadá, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Austrália, enfim, no México, no mundo inteiro, na América Latina inteira, e sempre em posição de destaque na economia e em outras áreas, é muito mais importante, inclusive para o Brasil, promover os negócios entre brasileiros e libaneses, não importa onde eles estejam. E essa inspiração pelo Líbano, esse encanto pelo Líbano, como um combustível para uma relação mais estreita. Ô, Guilherme, e na área universitária? Uma vez você me convidou para eu ir ao Líbano numa comitiva, eu não pude ir, né? Mas vocês têm feito convênios com universidades ou não? Uhum. Nós temos contato principalmente com a Universidade Americana de Beirute,
O Líbano é o centro das primeiras universidades no Oriente Médio, da primeira faculdade de Direito do Oriente Médio, é um polo de excelência na formação de capital humano e sem dúvida, embora cultura e educação não seja uma área em que nós disponhamos de tantos recursos para avançar, nós temos contato sim e incentivamos as universidades brasileiras, públicas e privadas, que se aproximem dos centros universitários do Líbano, que sempre foram e continuam sendo de excelência. Você tem a Universidade Americana de Beirute, você tem a Université Libanaise, você tem a Université Saint-Joseph, que são de ascendência francesa. Então nós temos ali toda uma gama de cadeiras e de profissionais sendo formados num país que infelizmente... Desculpe. Um país que infelizmente não oferece tantos empregos e tantas posições, tanta possibilidade de futuro quanto poderia. O Líbano pode ser definido, Fernando, como um exportador, um produtor exportador de cérebros, de matéria cinzenta. Agora, essa visão estratégica, a posição estratégica do Líbano, e no centro de tantos conflitos, né? Os fenícios começaram ali a expansão do comércio no mundo, né? Vamos dizer, posição privilegiada estratégica regional, mas no meio de tantos conflitos, você acha que nós vamos conseguir uma paz mais duradoura no Líbano? Graças a Deus, anteontem não foi atentado, né? Foi um erro, vamos chamar assim. Mas não foi atentado. Mas está difícil a paz ali, né? Eu diria que a paz, de uma forma ou de outra, está difícil no mundo inteiro. Sem dúvida, as circunstâncias da geopolítica no Oriente Próximo, Oriente Médio, é extremamente complexa e seria impossível a gente entrar nesse aspecto. O Líbano, como eu dizia, ele tem as suas características de diversidade, de cultura, de influência de povos externos, também devidos à sua estratégica. O que eu quero dizer é hoje um país política e militarmente indefeso e entre conflitos maiúsculos que o rodeiam. Então, boa parte do que aflige o Líbano tem origem externa, ou seja, são problemas que têm outros teatros e que acabam transbordando para o Líbano. Isso é histórico, isso é grande parte dos males. Só para te dar, você tem provavelmente metade de toda a população libanesa correram ao Líbano. E o Líbano, sem com recursos aguenta esse peso também, o que é um serviço que o Líbano presta à comunidade internacional. Isso cortou. Qual é o serviço essencial que ele presta em mais de 100 países? Não, ele aloja mais ou menos, também não daria para dizer o número exato, de 2 milhões de refugiados estrangeiros dos conflitos vizinhos. É verdade, eu vi. Então, entre palestinos e sírios, que não tem outra solução senão acorrer ao país amigo ali do lado, mas esse país, esse anfitrião, que o faz de bom grado, mas é um anfitrião que tem suas próprias deficiências e carências. Então, esse é um as deficiências de administração, os problemas de corrupção, vieram agravando toda essa situação. Se você me permite devagar aqui um pouco, o Líbano
da década de 70 de uma forma maiúscula, porque todas essas coisas se encontravam. Um setor bancário pujante, um turismo inigualável. Era Mônaco daquele hemisfério. Até que, e também não analisando no mérito das origens que podem ser estudadas a fundo, acabou com um conflito que teve sua origem quebrou as pernas do país, que só veio a começar a se reerguer muito depois disto. Então, o Líbano, sem falar do êxodo de material humano nesse período todo, das pessoas que saíram do Líbano, vieram para o Brasil e para outros lugares. Então, o dilema do Líbano e daí o título da nossa conversa de hoje, o dilema do Líbano é ir à integralidade do seu potencial, que eu diria é o dilema do Brasil também. Claro. Agora, Guilherme, é o único país da região que aloja tantos refugiados, né? É o único, né? E talvez fosse que tivesse menos condição, vamos dizer, econômica, né, de alojar, né? De certa forma, eu concordo com você. E o Guilherme, e a política? Como que consegue essa... A Marília Baracá, que está nos ouvindo, uma advogada aqui de Araraquara, que hoje brilha no Rio de Janeiro, está trabalhando muito nessa lei de proteção de dados, ela me falou que gostaria que você explicasse como que eles conseguem essa coalizão, as religiões indicam, há uma certa pacificação na política, né, do Líbano com a acomodação de todos os polos, principalmente religiosos também, que ali se confunde muito com o Estado, né? É isso mesmo? Excelente pergunta da Marília, porque o Acordo de Paz em 1990 foi conseguido através de um pacto que acomodasse as diferentes comunidades do Líbano. Portanto, até hoje, o que vale, que é o famoso Tratado de Taif, que é a localidade na Arábia onde foi assinado, ele reza que o presidente da República será um cristão maronita, o presidente do Congresso, do Legislativo, que é o Speaker, será muçulmano xiita, e o primeiro-ministro será muçulmano sunita, e dividindo todos os outros escalões de poder entre as confissões. Essa foi uma forma de acomodação que de uma forma foi a paz possível no momento, mas que traz uma série de entraves à política do Líbano hoje. Porque, por exemplo, se o povo quiser votar diferente, também não vai poder. Né? De forma evidente, porque se você tem um compromisso com uma divisão dessa natureza, você vai ter, logicamente, entraves, e existe um movimento pela secularização da política, mas eu diria, o Líbano é sim uma democracia. No Líbano há liberdade de expressão. E muitas vezes os analistas não lembram do Líbano ao mencionar que exista democracia naquela região do mundo. Falha. Claro. E o tratado está sendo... Tem muita proposta forte de revisão ou você não acredita? Você acha que, como ele trouxe paz e foi durabilidade, há uma durabilidade, é melhor ficar assim por uns bons anos ainda? Deu uma travada, mas ele vai responder. Tá. Oi. Você entendeu minha pergunta? Não, Você acha que esse tratado será revisto ou é melhor que fique assim porque ele está trazendo durabilidade e paz?
Vamos lá. A grande dificuldade é de se encontrar uma solução alternativa. Talvez possa ser arguído que esse sistema já deu o que tinha que dar e traz os seus efeitos colaterais negativos. Eu não sou um analista de política interna do Líbano, veja, eu sou um mero observador. Mas eu imagino por demais difícil neste exato momento, né? Porque você tem que, quando você tem uma democracia por consenso, você tem entraves. É o equivalente a dizer que cada uma das partes tem direito de veto. Tá. E isso você acha que propiciou a corrupção no Líbano ou até evitou que ela fosse maior? Olha, eu acho que a corrupção no Líbano e em qualquer lugar é um mal universal, né? É um defeito do ser humano quando tem aspiração e quando chega ao poder. Nenhum regime é perfeito, o de lá não o seria, mas eu não vejo que um determinado sistema de governo favoreça ou dificulte a corrupção. O que nós precisamos são de meios de fiscalização e inclusive, de trazer justiça para quando houver um ataque aos interesses do país em nome da democracia. O que nós estamos fazendo no Brasil, né, Guilherme? O maior escândalo de corrupção da história do país ocorreu na democracia brasileira, né? Então, efetivamente, só que a democracia brasileira se reinventa, ela está conseguindo, com freios e contrafreios, né, coibir esse estado de corrupção, se Deus quiser, né? Mas é que eu tenho lido muito que a pré-falência do Líbano, antes do Covid, ela já era anunciada também muito fortemente pela questão da corrupção. E eu tenho lido isso mais do que em outros países, que também onde há corrupção, né? Talvez pela fragilidade da economia, então, pelas formas que você apontou, é isso mesmo? Olha, também é difícil, eu só posso falar como observador, mas ao que tudo indica, se nós imaginarmos que havia um plano de reconstrução e esse plano de reconstrução passou por uma política econômica que ancorava a moeda libanesa ao dólar e se manteve estável por muito tempo, baseado nos serviços que o Líbano tem como fundamentais na sua economia, a saber, o sistema bancário financeiro e o turismo. Se esse sistema, em que aparentemente ou supostamente havia pessoas capazes na área econômica, não deu certo num determinado momento, é difícil não pensar em má gestão, em problemas de gestão e irregularidades. E é o que se diz de forma aberta no Líbano. Agora, não necessariamente que uma coisa tenha levado a outra. Eu digo, um mal pode existir sem o outro, um bem pode existir sem o outro mal, né? Poderia ter dado certo, né? Claro. Agora, a grande prosperidade do Líbano foi realmente no tempo de paz, né, Guilherme? Então, a paz realmente é essencial ali para a região, esses refugiados poderem voltar para suas casas, acaba sendo um peso também econômico maior e também os refugiados vão ser felizes nos seus lugares, né? Porque o próprio nome diz refugiado é aquele que está infeliz, ele foi obrigado a sair do seu país, né? Nos últimos 20 anos, eu já fui mais de 30 vezes ao Líbano. E o Líbano, durante esse período, ele se reconstruiu quase que inteiramente. E eu diria se reconstruiu praticamente do zero. Então, aqui, para os teus alunos, para os nossos amigos que estão nos ouvindo
e que não tiveram oportunidade de ver isso em outros lugares, porque felizmente no Brasil nós não tivemos, mas quando eu estive lá no ano 2000 e eu vi os resultados físicos da guerra sobre a estrutura, não existe um prejuízo maior para a sociedade do que uma guerra. Não existe mal maior do que a destruição proposital de uma obra que você demorou décadas, às vezes séculos, para construir. Bom, Guilherme, nós vimos ontem, né, com muita tristeza esses dias, a questão da destruição, né? Eu tenho essa foto, que é uma foto emblemática, né? Do silo ali no porto, né? E há essa daqui, ó, que eu gosto muito também, porque gosto, não é essa, desculpa, essa eu desgosto, né? Aqui você está do centro vendo toda a destruição. Tem uma que mostra bem o fundo lá do Líbano, como é linda realmente Beirute, né? Agora, você me disse que aqui passa, aqui em cima, passa a estrada que leva de Beirute para todos os lugares, né? Tudo isso está interditado hoje? Você acha que também logo vão poder fazer essas viagens ou não? Destruiu tudo ali, Bom, esses caminhos, essas estradas, tal, foram destruídas. eu só posso responder pelo que nós temos visto na televisão e pelos relatos aqui e acolá, falando com amigos que estão lá. Existe uma destruição generalizada de fachadas de prédios, quer dizer, vidros, esquadrias. Os desabamentos talvez não tenham sido tão grandes. Pelo que eu vi na televisão, existe algum tráfego por aquelas vias, mas o país não está em condições, o país já com uma estrutura pequena, ele não está em condições hoje de receber os visitantes. Os hotéis estão, na sua grande maioria, fechados, pelo menos por enquanto. O porto está inoperante, por óbvio, e nós vamos ter que aguardar algum tempo. Mas, apesar da tragédia, apesar da magnitude dessa explosão, não existe um povo, se existe algum povo que possa sair novamente desse estado desesperador, das coisas voarem pelo ar de uma hora para outra, de enfrentar dificuldades, é o Líbano. O libanês tem uma resiliência, tem uma força que me permite pensar, não sei em quanto tempo e não sei de que forma, que vai se reerguer. Eu acho que isso é o principal. Tá, agora, o Paulo está dizendo que a estrada está aberta e o acesso ao Solidaire, né, e a Marina estão fechados. Agora, vocês têm o problema todo ali, que o comércio do Líbano chega pelo navio, né, basicamente, e por esse porto. E grãos também tem muito pouco tempo. Então, a solidariedade humana vai ser por avião mesmo e vão chegar, né, esses produtos, porque porto ali vai demorar um pouco mais, né, Guilherme? Eu soube que foram desviados os navios para o porto de Trípoli, que fica no norte do Líbano. Isso significa talvez uns 80 quilômetros para o norte, mais ou menos, de Beirute. Então, isso vai afetar a capacidade de escoamento de mercadorias por um tempo razoável, que a gente espera seja o mais curto possível. Enquanto isso, boa parte das ajudas emergenciais devem chegar por via aérea. E tem malha ferroviária de Trípoli para Beirute ou vai ser de caminhão mesmo? Ainda pelas consequências de uma guerra civil lá atrás continuada,
não se desenvolveu em outros meios que não rodoviário. E ali passa a principal artéria que liga os pontos do país. É bom imaginar também que existe uma grande concentração da economia na capital Beirute. Tá. O Guilherme, Beirute, ele tem mais de 50% da população do Líbano ou não? Eu acredito que sim, deve ser alguma coisa desse tipo. Porque Beirute mesmo são os 750, 1 milhão, né? Mas a grande Beirute deve dar aí uns 2, 3 milhões, né? Eu acredito que sim. E se você vai ao Líbano, você não pode pensar em termos de Brasil no Líbano, porque as distâncias têm outros significados. Então, os arredores de Beirute estão muito integrados às cidades e você percorre pequenas distâncias em que vai depender da geografia do que você vai alcançar. Se você for 80 quilômetros por essa estrada e chegar a Trípoli, é rápido. Mas se você for 80 seria impossível, porque você já estaria bem no interior da Síria. Mas se você passar 25, 30 quilômetros para ir ao você tem que cruzar as montanhas e isso vai te levar de 2 a 3 horas, pelo menos. Ah, tá. Ô, Guilherme, e ali tem uma parte do Líbano que é controlada pelo Hezbollah, pelo que eu vejo na imprensa, né? E isso tem problema para o próprio libanês ou para o turista passar de um lugar para o outro? É uma área que não se pode entrar ou não? É normal, é só um controle político? Não, não tem problema nenhum. O que existe no sul, no extremo sul do Líbano, é uma área de segurança, onde há a presença também de forças das Nações Unidas, em que há um maior controle. Mas o fato da presença do Hezbollah, e o Hezbollah tanto foi uma força de resistência no Líbano nos anos 90, nos anos 80 e 90, e passou a ser partido político que integra o Congresso do Líbano hoje, não significa que hajam fechado. Abstraindo a questão da explosão sobre a qual nós ainda estamos, sobre cujo impacto nós ainda estamos, o Líbano é um dos lugares que eu conheço mais seguros do mundo, em termos de segurança urbana, em termos de ausência de, imagine, de assaltos ou de qualquer risco à integridade física em circunstâncias normais. É o que me falam também. Ô, Guilherme, e você acha que se não houvesse esse domínio do Hezbollah, por exemplo, haveria possibilidade de paz com Israel? Porque Israel e Líbano em paz, como existe com a Jordânia, né, a paz do Jordânia e Israel, seria importante ali para a região, né? Ou é impossível, uma coisa absolutamente impossível? Olha, de novo, nós vamos ver, Fernando, que esse problema se remete a um problema muito mais amplo, que envolve países como Irã, como Arábia Saudita, Estados Unidos, ou seja, não só os Estados Unidos, as grandes potências, em que o Hezbollah é um ator. E, portanto, no momento que há um embate com o Irã e o Hezbollah é alinhado com o Irã, esse problema acaba se infiltrando no Líbano. Mas a origem dele não é interna ao Líbano e, portanto, não pode ser resolvida dentro do Líbano. Ele deve ser resolvido no âmbito regional. Tá, que seria um presente para o Líbano, né, Guilherme? Guilherme, vamos falar... pode falar. Eu acho que seria um presente para a humanidade, né? Para a humanidade, é verdade. Porque por essa posição estratégica do Líbano, né? Vamos rezar por isso, né, Guilherme? Guilherme,
E me fala uma coisa, sobre a explosão agora. Está havendo uma comoção internacional muito grande e se pensando, inclusive, em ajuda humanitária, né? Vocês estão fazendo alguma coisa em São Paulo, a Câmara, os libaneses estão se organizando, estão precisando de ajuda? Ou é melhor a gente não prestar essas ajudas agora, porque sempre tem desvio no Brasil nessas ajudas. Então, eu vi você falando, se não me engano, num canal, para fazer só por canais oficiais. Você pode nos ajudar sobre isso? Veja, e realmente, quando nós comentamos o outro dia para a televisão, acho que foi ontem, né? Ainda não tinha uma ideia completa. Eu reafirmo isso, e a novidade é que durante o dia de hoje, a Câmara de Comércio Brasil-Líbano se reuniu com outras entidades tradicionais da coletividade líbano-brasileira para organizar a canalização do desejo de ajuda humanitária pelo Líbano. Ou seja, todas essas entidades unidas, sob a supervisão e com a ajuda das autoridades diplomáticas de Brasil e Líbano, estão se organizando nesse momento para ter um canal de acolhimento de recursos financeiros e de escoamento logístico de suprimentos humanitários necessários ao Líbano. Isto está sendo feito, vai haver uma mensagem clara e uníssona dessas entidades, que será um caminho mais organizado para ter certeza que a ajuda que sai daqui chegue até o seu destinatário final e necessitado, e também quanto à idoneidade e à segurança, à lisura do tratamento desses recursos. Muito bem. E, Guilherme, conta conosco, com o canal do Instagram, com a nossa universidade também, para divulgar, porque aqui na nossa região nós temos muitos libaneses, a comunidade é muito grande, e também os brasileiros não libaneses, como eu, né, que querem se integrar, evidentemente, a esse apoio humanitário. E vamos fazer o convênio, né, da Uniara com uma universidade no Líbano, que você vai patrocinar tudo isso para a gente fazer, porque é importante. A Uniara está se internacionalizando, sabe? Nós já temos convênio com 4, 5 universidades estrangeiras, nós somos bem conservadores sobre isso, sabe, Guilherme? Não estamos saindo fazendo com todo mundo, porque não dá certo, né? E os nossos mestrados e doutorados estão fazendo coisas magníficas, e a gente vai fazer com o Líbano. Eu faço questão de fazer isso com o Líbano através do patrocínio seu e dos nossos amigos, todos da Câmara e de todo lugar, né? O Paulo disse que essa foto é muito triste, né? Realmente, porque aqui houve até uma fenda, né, Paulo? Mas você veja, Paulo, que eu gosto dessa foto, assim, porque mostra como é linda Beirute, né? Aquele Beirute do fundo está muito lindo. Ô, Guilherme, eu recebi também uma foto da obra lá da Opus Dei, em que foi totalmente destruído lá as casas, tá? O altar ficou intacto. Não aconteceu nada com o altar. Parece... E hoje eu recebi mais um lugar também, onde o altar ficou intacto. Você vê que Deus vai olhar pelo Líbano, vai continuar olhando pelo Líbano. Guilherme, eu tenho uma curiosidade aqui, que eu estava vendo, que fala o seguinte: agora a gente recebe muita coisa pela internet, e tem coisa que é muito falsa, fake news, etc., né? E outras não. Está escrito aqui, ó, no Líbano é onde foram escritos... Não, desculpa. Jesus Cristo fez seu primeiro milagre no Líbano, na cidade de Qana, Cana. Transformou água em vinho. Canaã. Canané, é isso. Mas Canané ficava no Líbano, mas hoje é Israel, né? Não, existe uma localidade onde supostamente existem ali os buracos encravados no morro, e que teria sido o local desse milagre, da transubstanciação do vinho. Então, mas Canaã fica hoje Canaã fica em Israel. Não, no Líbano. Ah, fica no Líbano. Existe uma outra cidade, a cidade de Cana, em árabe, no Líbano, e existe uma outra cidade de Canaã que é em Israel. Então não é a mesma. Então vamos lá. Eu não sou historiador,
e muito menos historiador da vida de Cristo. Eu quero acreditar que tenha Cristo, durante a sua trajetória, durante a sua vida, tem várias passagens no que é hoje o território do Líbano. Na época, era tudo uma coisa só. Agora, é fato que ele esteve não só no sul do Líbano, mas ele rodou em tudo ali, e tem outros episódios, para quem é estudioso, que se localizam no atual Líbano. Tá. O Guilherme, conforme eu já lhe contei, né? Eu estive ali em Israel e quando eu fui visitar uma vinícola, um produtor de vinho, eu estava ao lado do Líbano e pertinho ali dos lugares que Jesus andou. Então é óbvio que Jesus andou por ali, né? O Guilherme, outra coisa que me chamou a atenção é que no Líbano circulam 40 jornais diferentes diariamente. Isso mostra a cultura do povo. O povo já migrou também para as redes sociais. Ainda o povo está lendo muito o papel, ainda o jornal papel, ou está acontecendo o mesmo fenômeno que acontece no mundo em geral? As novas gerações, sem dúvida nenhuma, se você espera encontrar no Líbano um país exclusivamente oriental, você vai se surpreender, porque é moderno, é aberto a todas as ideias, é uma juventude cosmopolita, de ideias cosmopolitas, com um leve toque oriental. Então, essas coisas convivem. Sim, existem mais jornais e atividade literária intensa em decorrência da educação, que é de muito boa qualidade, incomparável, infelizmente, para os nossos padrões no Brasil, por exemplo. Mas as novas gerações seguem as tendências mundiais igualmente. E o Guilherme tem um cinema muito forte, né? Um cinema Tem, muito forte, né? especialmente com as obras da Nadine Labaki, que é uma das grandes diretoras do Líbano, e tem se produzido, não apenas ela, outros também, grandes obras no Líbano, que eu recomendo. Vocês não tiveram o Prêmio Nobel de Literatura, né? Não que eu me lembre, mas eu posso mencionar um autor libanês que eu gosto demais, que é o Amin Maalouf, que tem romances históricos e é um estudioso também das relações internacionais, que se radicou na França. Ele escreve em francês e é um libanês nato, saiu na época da guerra, e que foi admitido dentro da Academia Francesa de Letras, que isso Nossa. é uma enorme honra, e é traduzido em algumas obras para o português. Eu recomendo também. Que bom. Guilherme, nos dê aí uma palavra, mais uma, você já deu várias, de esperança. E o quanto esse reerguimento do Líbano, que todos nós vamos estar torcendo muito, né? Vai representar para as relações Brasil-Líbano. Bom, eu me nego a não ter esperança. E eu acho que nós estamos aprendendo isso com este ano atípico e difícil que nós estamos vivendo no Brasil, no Líbano e no mundo todo. Eu quero acreditar que, de uma forma muito indesejável, muito imerecida e pouco justa, esta possa ser uma oportunidade para o mundo tomar consciência das dificuldades e das peculiaridades do Líbano, para que exista uma ajuda internacional possível e que nós possamos chegar a bom termo nas relações da região como um todo. Logicamente, não podemos ser visionários e não podemos ser ingênuos. Essa trilha é uma trilha árdua, é uma trilha que todos nós vamos percorrer, não só lá como aqui.
é o dilema do novo normal, é o dilema de como serão as coisas daqui para diante. Vamos imaginar que o Líbano, infelizmente, tem uma tragédia a mais para completar esse quadro de auto-reinvenção. Mas, se Deus quiser, vai sair dessa e nós vamos estar todos juntos. O brasileiro é muito solidário e ainda mais com os libaneses, né? Que são 10 milhões de libaneses no Brasil e nós nos damos sempre maravilhosamente bem. Agora, uma pitada pessoal. Uma coisa pessoal agora, tá? Conta para nós sobre essa foto. Ai, que pena, ela está... Não vai dar para ver. Acho que dá, peraí, acho que dá, peraí. Deixa eu mudar. Isso. Essa foto, deixa eu explicar um pouquinho, porque ela ficou pequena, mas o pessoal vê bem. São 3 pessoas ali, ó. O da esquerda é o Sérgio Marchesi, o do centro, Fernando Ribeiro Magalhães Cruz. Aqui no meio está faltando uma pessoa, e aqui sou eu, Fernando Passos. Isso foi nossa formatura, 35 anos atrás, no Largo de São Francisco, e nós éramos 4 inseparáveis, né? E vocês foram muito solidários comigo, porque eu, caboclo do interior de Araraquara, vocês me davam carona para evitar de eu pegar ônibus, vocês me cuidavam muito de mim, porque a gente morava junto. A minha república era pertinho ali da casa de vocês, né? Onde você estava? Porque nós tiramos essa foto... Hã? Nós todos pegávamos carona com o Sérgio. É verdade, é verdade. E onde você estava aqui? Porque nós fizemos questão de tirar essa foto com você. Você estava presente na formatura o tempo todo, né? Então, nós deixamos esse espaço aí no meio, que é você, né? Eu não te dei essa foto ainda em quadro para você colocar, né? Acho que você vai ter orgulho de ter essa foto com você, né? Eu tirei, ela está aqui, ó. Eu fiz para você em tamanho grande, ó. Poxa, que maravilha! Vou colocar em casa com grande prazer. Essa é uma peculiaridade interessante, porque estava tudo pronto para a formatura, né, em dezembro de 1985, no século passado. Mas nós éramos muito jovens, viu? É verdade. Mas meu tio e meu padrinho tinha uma operação de emergência para fazer nos Estados Unidos e pediu que eu acompanhasse. E eu achei que não podia faltar e me custou esse momento feliz da formatura. Mas você veja que interessante como a vida é. Neste ano de pandemia, 35 anos mais tarde, o meu sobrinho, filho da minha irmã, que mora nos Estados Unidos, teria sua formatura no final de maio. Eu, inclusive, ia participar. E ele ficou muito decepcionado, porque simplesmente não houve. Não houve, a conclusão do curso foi virtual. E a única forma, ou a melhor forma que eu consegui de consolá-lo, foi contar essa história da minha formatura. Ai, que legal. Eu também havia perdido a minha formatura. Mas é interessante que nós seguimos os nossos caminhos desde então, mas a amizade perdurou e felizmente eu tenho hoje a satisfação, o privilégio de ter o convívio de novo do Fernando. Nós estamos aí batalhando na mediação, queremos ir para o Líbano, quem sabe para assinar o convênio da Universidade de Araraquara, levar as pessoas de Araraquara para conhecerem coisas que não são só retóricas, são coisas, voltando a falar do Líbano, o Líbano mudou a minha vida. O Líbano veio um pouco... Guilherme, nós vamos ter que deixar isso para um outro vídeo. Em 20 segundos eles nos cortam. Vamos ficar com essa imagem. O Líbano mudou sua vida. E o Líbano vai mudar também a vida de todos nós com a paz que todos desejamos. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Guilherme, por tudo. Muito obrigado, Fernando. Ele vai cortar, quer ver?